noite, pousadeiros, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem lucro com as suas pequenas pousadas. Muito bem, galera, então essa live aqui eu resolvi trazer mais uma live dos desafios do pousadeiro, porque são muitos desafios, né, gente? A gente tem muita dificuldade, né? Olha lá, o pessoal da Sociedade Entre Amigas é para você também, tá? Porque amigo é família também, não é não? Então vamos todo mundo aí escutar sobre esse tema de hoje, porque para mim esse é um dos maiores desafios dos pousadeiros, tá? Que é realmente ter uma sociedade em família. E fica aqui a pergunta, será que a sociedade em família tá afundando a sua pousada sem você perceber? Afinal, não sei se vocês lembram, lá na aula 1 a gente falou sobre misturar casa e pousada e sobre o quanto isso pode impactar aí no seu negócio, aí na sua pousada. Só que a raiz desse problema, dessa mistura da casa com a pousada, e isso está impactando o negócio, ela tem às vezes uma raiz ainda mais profunda. E essa raiz mais profunda muitas vezes é a própria sociedade. Mas isso não precisa ser assim. A pousada pode sim ser um negócio familiar, algo que envolva pessoas que se amam e que tem laços muito além da sociedade. Mas esse negócio não precisa acabar com o sentimento de amor e o relacionamento entre vocês. E eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta aí na sua pousada, se tem jeito de levar pra frente um negócio familiar, de começar a ter lucro no negócio familiar e não fazer isso acabar com o relacionamento entre os sócios. Pensa comigo o seguinte por aqui, como que você escolheu o sócio aí da sua pousada? Essa é clássica, eu vou até, pode escrever aí, depois eu vou voltar para ler esses comentários mais tarde, tá bom? Mas eu tenho quase certeza que você escolheu alguém para dividir essa pousada com você, alguém que também dividia esse sonho de ser pousadeiro, alguém com quem você já tinha um relacionamento, afinal, você não conhece uma pessoa ali na esquina e chama ela para ser seu sócio na pousada, não é mesmo? Ou então ainda era alguém que estava disponível naquele momento da oportunidade. Eu já vi isso muito acontecer. Às vezes você tá lá num lugar paradisíaco, aí você encontra um terreno legal para comprar e você acaba conhecendo uma outra pessoa que também tá afim de comprar um terreno na mesma circunstância. Então, muitas vezes, gente, rola aí um relacionamento antes de você ter esse sócio. E na maioria das vezes você acaba não escolhendo esse sócio pelo que ele é, mas sim pela relação que você tem com ele. E pessoal, isso não tô falando que isso é errado, não, isso é normal. A gente quer mesmo alguém do nosso lado para realizar o nosso sonho que a gente confie. Você não vai sair contando isso para todo mundo, né, tá? Você não vai sair contando para todo mundo que você quer ter uma pousada, nem vai ficar pegando qualquer um que tá aí na rua para ser seu sócio na pousada. Tem que ser alguém que você confie para dividir os seus sonhos com você. Só que aí a figura, quando tá na época do planejamento, quando vocês estão vendo terreno para comprar, pensando em projeto, começando a construir, quando as coisas ainda estão no plano do sonho, é uma coisa. Quando começa a construir, começa a tomar forma o sonho, é outra coisa. E aí quando o negócio abre, é aí que degringola tudo. Quando abre a pousada, aí tudo muda entre vocês, entre a situação de vocês com a pousada, tudo mexe, tudo vai mexer e pode dar uma tremida, uma bela de uma tremida nesse relacionamento que vocês têm. Porque nesse momento, gente, é quando as diferenças realmente começam a aparecer, tá? É tipo, mesmo quem já é casado, quem já se conhece há anos, ou quem já namora há muito tempo, ou quem é amigo há muito tempo, ou pessoas da mesma família, pai, mãe, irmãos, mesmo assim, quando o negócio começa a operar, quando começa a envolver dinheiro no meio, quando começa a envolver responsabilidades, as diferenças entre vocês começam a aparecer. As discussões acabam saindo do âmbito profissional e acabam indo muito pro pessoal. Então, quem nunca pega uma discussão do profissional e acaba levando ali pro pessoal com o seu sócio? Os problemas da pousada acabam virando também seus problemas pessoais. E quanto mais a sua pousada vai mal, ou seja, quanto mais problemas de vendas você tem, quanto mais problemas com hóspedes, quanto mais problemas de dinheiro você tem na pousada, pior vai a sua sociedade.
E será que vale a pena isso mesmo, gente? São tantos, sabe? São tantas histórias de casais que vão abrir uma pousada ou outro negócio também, tá, gente? Isso acontece em todos os negócios. Mas pousada é o que eu conheço aqui, é o que eu tô falando pra vocês. Mas são tantos casais que se separam. Olha aqui o meu exemplo. Se vocês não sabiam, a minha sociedade na minha pousada é com o meu ex-namorado, marido, namorado, sei lá como que eu posso chamar, mas é com o meu ex. Então, a gente acabou se separando também por questões da pousada. Conheço também muitas histórias de amigos de anos que pedem amizade na frente de um juiz. Ou então famílias que acabam brigadas para sempre, que daí uma família já não vê mais a outra, cria aquela confusão entre a família. E no fundo, são sonhos indo pelo ralo por causa de problemas que poderiam ter sido evitados. Olha lá, o medo grande é de perder a amizade. Exatamente, Eliane, por isso fica aqui nessa live comigo. E porque eu quero discutir um pouco com vocês o porquê que esses problemas aparecem numa sociedade e como eles podem ter solução, tá bom? Porque eu não quero realmente que o que aconteceu comigo aconteça com vocês. Hoje em dia que eu tô fora da situação, eu consigo enxergar muitas coisas que poderiam ter sido feitas de maneira diferente, porém que não foram. Por erro meu, por erro do meu sócio, por, vamos dizer, imaturidade também. Porém, agora é minha vez de ajudar vocês a essas coisas não acontecerem com vocês. Vamos começar então com o conceito, tá, pessoal? O que é uma sociedade? Uma sociedade, quando a gente pensa numa empresa, tá, no geral, nada mais é a definição. Um grupo de pessoas com um objetivo em comum de exercer uma atividade econômica de forma profissional e organizada para produzir, comercializar ou oferecer bens ou serviços de forma a obter lucro. Tá vendo? Toda sociedade tem como objetivo final obter lucro, tá bom? Então, o objetivo sempre vai ser ter que obter lucro. Senão, você não vai se meter numa sociedade para conseguir fazer nada, tá? Aqui o pessoal já tá falando, por que essa live não foi 2 meses atrás? Dá tempo ainda, tá? Vamos lá que dá tempo. Então, gente, essa definição de sociedade é mais simples, clara e objetiva que eu posso dar para vocês aqui com a questão de conceito de sociedade empresarial. Opa! Quando você vai abrir uma empresa, que é uma pousada, é uma empresa, lembrando aí, não adianta achar que sua pousada não é uma empresa. Então, quando você abre uma empresa, os sócios têm que se conhecer e alinhar muito bem esses pontos, esses objetivos que eles querem ter com uma sociedade. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês, seus sócios, já chegaram até essa conversa sobre quais são os objetivos de cada um de vocês, o que cada um quer com ter uma pousada? Porque muitas vezes a gente não pensa no objetivo mesmo que a gente tem por trás, tá? Você tem sempre alguma coisa por trás, você tem alguma coisa lá na sua história, lá no fundo de você mesmo, que você precisa de muito autoconhecimento para entender o que é isso que tá te fazendo querer ter uma pousada. O que ter uma pousada significa para você? E muitas vezes vocês não conversam isso entre vocês. Então, um não sabe qual que é o objetivo real do outro. Porque às vezes é alguma coisa que tá lá no fundo, escondida, e vocês não se conversam. E vocês que ainda não têm pousada, fica aí o recado. Aproveitem para fazer essa conversa antes de ter a pousada. Pode ser que nessa conversa vocês resolvam não ter a pousada, tá bom? E às vezes é melhor você não ter a pousada do que ter a pousada. Então tem essa conversa, ou então você vai achar outro sócio. Você vai de repente achar que aquela pessoa era um bom sócio, mas depois você chegou à conclusão que aquela pessoa não era um bom sócio. E a melhor coisa é você descobrir isso antes de criar a pousada, antes de investir todo o seu dinheiro. Então, por isso, prestem muita atenção nesse ponto. Prestem atenção muito nos seus objetivos, o que vocês querem ter numa pousada. Porque senão, o que acaba acontecendo muitos anos depois, que é o que eu mais escuto por aqui. Então, tem o pessoal que vem com a história que o meu sócio não me apoia, porque eu quero fazer isso, eu quero entrar pro curso, meu sócio não quer entrar, ou então eu quero mudar alguma coisa, meu sócio não quer mudar, ou então eu quero botar uma regra, meu sócio acha que não tem que colocar. Então, o sócio não apoia as suas decisões. Eu escuto isso demais de acontecer.
Também, o que acaba acontecendo é, quando você não tem esse alinhamento com o seu sócio, muitas vezes um dos lados da sociedade acaba pendendo para fazer tudo e acaba tendo que fazer tudo sozinho, enquanto o outro lado da sociedade acha que está fazendo a parte dele, tá? Então, isso acontece muito nessas sociedades também, uma sociedade unilateral, é mais ou menos isso que pode acontecer, se você não contém essa conversa antes. Muitas vezes o seu sócio também ele tá numa zona de conforto, então para ele tá bom daquele jeito, ele não quer mudar as coisas, ele não quer mudar, entendeu? Tá bom desse jeito, ele não vê às vezes o potencial que tem de uma mudança fazendo a sua pousada, e aí você fica naquela situação, e agora eu quero mudar, ele não quer, eu não posso mudar porque ele não quer, e aí o negócio não vai pra frente, você vai se frustrando também. E muitas vezes o que acontece, tem muitas dessas brigas também, porque a galera que me escuta aqui sabe que eu sou contra o desconto, que eu sou contra você abaixar o seu preço para vender, que eu sei que por trás de tudo isso tem uma estratégia. Só que aí, você tá aqui, você tá vendo as minhas lives aqui, você vai conversar com o seu sócio, ele fala, não, mas que besteira, tem que baixar o preço mesmo, porque é baixando o preço que a gente vai vender. E aí você fica com aquela cara, né? E aí você fala para ele que você quer fazer um curso, você quer participar da semana do treinamento, por exemplo, que é um curso gratuito até, ele acha que é a maior besteira, que você tá perdendo tempo, que no final eu vou querer vender um curso mesmo, que não funciona nada. E você tá aí querendo entrar no curso e o seu sócio tá aí te colocando para trás, falando que você não tem que entrar e tá te colocando para baixo. E muitos sócios também acham que a pousada pequena não dá certo mesmo, então vamos pegar um empréstimo, vamos dar um jeito nisso aqui, porque a gente tem que aumentar, ter uns 10, 20, 30 quartos, e a pousada tá aquela casa da mãe Joana, e você sabe que se você fizer isso, vai ser a maior dor de cabeça. Então, gente, isso é muito comum entre os sócios, vocês acabam não entrando vocês podem até começar a pousada com os mesmos pensamentos, mas ao longo do tempo, um vai para um lado, o outro vai para o outro, tá? E por isso que quando você vai montar a pousada, ou nesse momento até se você já tem, tá? Não tô falando pra você mandar seu sócio embora não, tá, gente? Calma aqui, que eu quero apresentar a solução para vocês. Então eu queria mostrar para vocês um pouco da importância de você conhecer muito bem esse seu sócio. Então quando você pense em ter um sócio aí na sua pousada, você tem que ter bem claro na sua cabeça que vai existir uma divisão de responsabilidades. Não adianta vocês dois quererem ficar responsáveis pelas mesmas coisas que não vai dar certo. A empresa sempre vai depender de vocês dois, a pousada sempre vai depender dos dois ou de mais, caso não sejam mais pessoas, tá? Então, vocês sempre têm que saber como que vocês vão chegar num acordo para que seja bom para a empresa, não para cada uma das partes individual. Deu para entender o que eu tô falando? E por último, gente, não é porque a pessoa é seu amigo de infância, não é porque é seu parente, não é porque é seu familiar, não é porque é sua esposa, seu marido, que significa que essa pessoa será um bom sócio para você. Então, galera, o que eu mais vejo aqui no mercado das pousadas são modelos de sociedade totalmente falidos, onde os sócios nunca sentaram para conversar sobre os reais objetivos de cada um ao ter uma pousada. E tudo isso acaba causando todo esse conflito no qual vocês vivem por aí hoje. Então, gente, uma das coisas que eu ensino para os meus alunos lá no DPR, que para mim um dos valores de você ter uma pousada é você ter uma sociedade que funcione. Como eu já disse, eu aprendi pela parte ruim. Então, eu não quero que a mesma coisa se repita com vocês. E por isso, eu consegui entender quais são os valores que os sócios numa pousada têm que ter para terem uma boa sociedade. Os valores são os seguintes, tá? A honestidade. Então, você tem que ser sempre muito honesto, não adianta você ficar escondendo as coisas do seu sócio. Você tem que ser honesto mesmo com tudo o que você fala, tudo que você tem dentro da pousada. Ele tem que saber ali dentro tudo o que acontece. Tem que rolar uma honestidade. Tem que rolar conversa, não pode ter medo. Eu já vi muita sociedade ter medo de conversar. Então, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem que chega aqui no meu direct das mulheres ou então dos homens falando, olha, não, poxa, eu tô querendo mudar, mas meu sócio não quer. Meu sócio não quer, eu tô aqui falando com você escondido do meu Instagram pessoal, porque senão ele vai ver e vai achar ruim. Então, galera,
vocês têm que saber conversar. Então, você não consegue conversar sobre um conteúdo que você tá vendo de graça na internet, que tá aí te ajudando na sua pousada, tem alguma coisa muito errada aí na sua sociedade. Então, saber conversar faz parte da honestidade também. Do mesmo jeito que saber dar feedback, ou seja, se você tá vendo que o seu sócio tá fazendo alguma coisa que tá prejudicando a pousada, você tem que saber falar isso para ele. Mas falar de uma maneira amigável, de uma maneira que ele vai compreender, não de uma maneira agressiva. Você tem que saber como um funcionário. Você não vai chegar pro funcionário gritando, xingando ele, jogando ele na parede. Com o seu sócio é a mesma coisa. Você tem que saber conversar. E muitas vezes, gente, a gente tem um líder na pousada. Muitas vezes não. Em todas as vezes a gente tem um líder. E geralmente é quem tá aqui assistindo. Se estão vocês dois, ó, lindo, maravilhoso, vocês são um casal maravilhoso, um par de sócios maravilhosos. Mas só tá um, é a sua função colocar o seu sócio na mesma vibe que você. Você é o líder do negócio, tá? Então veste essa capa de líder e passa a colocar o seu sócio junto nessa jogada com você. E isso tudo, gente, tem a ver com você saber delegar também. Então, por exemplo, você tem alguma atividade que você acha que ele faz melhor que você passa para ele, você mostra como que ele pode fazer aquilo melhor que você. Você ser proativo, você ir atrás realmente do que tem que ser feito, não ficar esperando as coisas acontecerem, não ficar esperando o seu hóspede fazer, o seu sócio fazer. Eu falo tanto de hóspede aqui, tô confundindo as coisas. Então não pode ficar esperando o seu sócio fazer, você tem que ir lá e conversar para ele, às vezes ele precisa saber o que precisa ser feito. Tem tipos e tipos de pessoas. E por último, gente, não menos importante, que eu falo sempre para os meus alunos também demais, a questão da confiança. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Seja com seu sócio, seja com seus funcionários, seja com seus hóspedes. Se não tem confiança, não adianta, não tem mais nada. Então, se você e o seu sócio estão com problemas de confiança mútua, tá na hora de vocês sentarem e conversarem, tá? Principalmente antes de vocês que ainda não fecharam a sociedade, tá? Quem já fechou tem que trabalhar mais pro negócio consertar. Se você não fechou ainda, talvez seja melhor não fechar com essa pessoa e procurar outra pessoa aqui, ou então ir seguir carreira solo, tá? Que é possível também, vi uma galera aqui comentando, tenho vários alunos que são carreira solo e não tem problema também, tá, gente? É legal ter um sócio, porque te ajuda a dividir as coisas, é uma equipe, é o começo de uma equipe ter um sócio, mas se você não tem, não se preocupa, dá pra fazer sozinho também, tá bom? Então, gente, a questão da confiança é a base de tudo em qualquer sociedade. Então, tanto você confiar na outra pessoa, quanto você ser confiável para ela, tá? E eu vou abrir aqui, né, uma coisa que eu nunca abri, tá? Primeira vez que eu vou abrir mesmo, vou ser bem sincera aqui. O que acabou com a sociedade lá na minha pousada foi a questão da confiança. Não tinha confiança, entendeu? Dos dois lados, tá? Por muito tempo eu achava que não tinha confiança só do lado dele, mas depois eu consegui enxergar que eu também não confiava nele. Então, por eu não confiar, eu preferia ir e fazer, porque eu não confiava que ele ia fazer a tarefa direito. Eu não confiava que ele ia fazer as coisas do jeito que tinha que fazer. Então, eu ia, tomava frente e acabava ficando sobrecarregada. Ao mesmo tempo, ele não confiava em mim. Muitas vezes, talvez porque eu ia fazer as coisas que eram para ele fazer, porque justamente eu não confiava nele. Hoje, quando eu analiso e quando eu paro, porque já passou, né, gente? Quando passa é mais fácil a gente ver onde a gente errou. Então, quando eu analiso e quando eu vejo, começou essa falta de confiança lá atrás, lá no primeiro dia da pousada. Eu lembro exatamente do primeiro dia que a pousada abriu e eu lembro exatamente desse momento que começou a falta de confiança dos dois lados ali. E aí foi um erro. Por que eu não sentei e conversei naquela hora? Por que eu não sentei e esclareci aquelas coisas naquele momento? Isso foi em 2011, quando abriu, até 2019, que foi quando a gente arrendou a pousada. Imagina, foram 8 anos sem confiança, tá? E mesmo assim, né, tipo, eu acho que muitos dos resultados da pousada poderiam ter acontecido muito antes do que acabaram acontecendo. Vocês que acompanharam as aulas aí, viu que eu demorei de 2011 até 2016 para começar a ter algum resultado e realmente ter um resultado bom foi só em 2018.
Então, eu acho que muito disso poderia ter sido evitado e o resultado poderia ter sido muito melhor se desde o começo a gente tivesse resolvido esse problema da confiança. E também, né, e se eu tivesse encarado que eu também tinha um problema com aquela confiança, né, com aquela pessoa. Então, essa personalidade minha forte, de eu faço tudo, eu sei fazer tudo, eu faço melhor. Então, eu ia pra cima e ia fazendo mesmo e deixava o negócio, né, rolar. E isso acabou gerando muito esgotamento, principalmente da minha parte, tá? Porque a falta de confiança, no começo, ela parece uma pequena coisa, mas com o passar do tempo, ela vai virando um peso que você não consegue tirar das suas costas. Então, assim, gente, o que acabou acontecendo, né? Acho que bem vocês sabem, na época, inclusive, chegou um ponto que foi, vamos dizer assim, o fim da picada, quando realmente a confiança foi totalmente para o fundo do poço, que foi, né, justamente foi na época que a pousada começou a dar resultado, tá? Então, olha só que coisa doida, né? A pousada começou a dar resultado e a desconfiança ainda existia. E aí foi aí que rolou, né, vamos dizer assim, um ponto final. E foi aí que a gente resolveu arrendar a pousada, porque a gente não conseguia, a gente não tinha uma confiança do tipo, não, tipo, ó, a gente separa, fica um cuidando. Não tinha como, porque não confiava de jeito nenhum no outro para deixar a pousada com o outro tomando conta. E foi por isso que a gente tomou a decisão por fazer o arrendamento, que na minha opinião foi a melhor coisa que a gente fez no momento. Era uma situação que não tinha como ficar com um, ficar com o outro, fazer gestão remota, não tinha como isso acontecer. E depois da experiência do arrendamento, a gente acabou, né, realmente se separando. Porque deu pra ver que a confiança tinha realmente ido tão pro saco que não tinha mais como ter um negócio juntos. Não tinha mais como a gente dividir aquilo. E infelizmente, né, chegou ao fim. Felizmente chegou ao fim a sociedade de uma maneira amigável, vamos dizer assim. Claro que não foi a melhor, mas eu gosto de falar dentre as piores, né? Não foi das piores. Porém, é uma coisa, né, que foi. Então, assim, infelizmente as coisas não voltam atrás. Então, se você tá aí hoje na sua pousada, tá tendo problemas aí com seu sócio, ou você que vai ter uma pousada ainda e nunca parou para pensar em todas essas coisas que podem acontecer com você, tá na hora de você parar e colocar essa carapuça da realidade. Relacionamentos humanos, gente, são muito difíceis. E quando a gente começa a envolver dinheiro no meio, começa a envolver negócio, responsabilidades, funções, coisas que se um não faz, o outro tem que fazer, as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas. Então, pega um pouco disso que eu tô falando aqui pra vocês e trabalha isso agora para que você não tenha que chegar num ponto como acabou chegando lá na minha pousada, tá? Então, eu não quero que nenhum de vocês termine um relacionamento por causa da pousada. Eu também não quero que nenhuma pousada feche por causa disso. Eu já vi muito isso também acontecer, tá, gente? Vira e mexe, tem pousada sendo vendida por causa de briga judicial. E eu não quero mesmo que isso aconteça com vocês. E tanto que é um ponto que eu toco tanto no DPR, isso, porque eu não quero, né? Imagina se eu não quero que ninguém tenha que acontecer isso com os meus alunos, então menos ainda. Então, que até a última vez que eu tive, quem me acompanha em novembro, eu tava visitando alguns alunos lá no Ceará. Aí eu visitei um casal, os Alessandro e o Alessandro, os Alês, que tem a Casa Iandê lá em Icaraí de Amontada. E quando um dia a gente parou para bater um papo depois do café e tal, eu queria saber como é que tinha sido o curso para eles e tudo. Tem até um depoimento deles, isso aí vai rolar um dia aí no meu YouTube. E aí a Alessandra, uma coisa que a Alessandra me falou que, tipo, realmente me tocou foi: Nath, você salvou o nosso casamento. Aí eu parei e falei: caramba, como assim eu salvei seu casamento? Ela falou: não, porque quando você chegou e você mostrou tudo que a gente tinha que fazer, tudo que a nossa sociedade estava errada, tudo que a gente podia, onde nossa pousada podia chegar, se a gente trabalhasse como um time, aquilo virou a chavinha da nossa pousada. E aí a gente passou realmente a
Além de ter sucesso na pousada, a gente passou a ter sucesso no nosso relacionamento. A gente começou a viver tranquilamente, nosso relacionamento melhorou. Eu confio no Ale, ele confia em mim, a gente faz as coisas, cada um faz o que tem que fazer. Então, gente, ter esse feedback dos alunos, né? Saber que, imagina, o meu curso de gestão e marketing conseguiu salvar um casamento. Assim, pra mim, isso já vale, sim. Tipo, vale, e eu sei que tem outros, tá? Não vou nem citar todos aqui. Tem alguns aí que eu tô de olho aí, que já rolou com algumas outras pessoas por aí também. Então, assim, gente, quero mesmo que isso aconteça com vocês, entendeu? Não quero que vocês tenham que... Olha lá, eu tô até me emocionando. Não quero que aconteça com vocês, porque realmente é uma situação bem complicada. Caramba! Beleza? Tô de volta aqui, porque realmente, gente, assim... Saber que eu posso, com um simples curso, alguma coisa assim que realmente, pra mim, parece simples, né? Mas é uma coisa tão que eu coloquei tanto amor lá dentro e consegui ver que tem gente que consegue, poxa, realmente salvar um casamento, assim. Pra mim, tendo uma pessoa que me falou isso já valeu todo o trabalho que eu fiz, todos esses 2 anos que eu tô trabalhando aqui no Viver de Pousada, assim... Não tenho nem o que falar, sabe? Então, galera, força e façam isso também, galera. Façam isso aí. Não tenham medo de realmente entender que vocês são responsáveis pelo sucesso da sua pousada e pelo sucesso da sua vida emocional também. Não deixa uma pousada acabar com o seu negócio. Não deixa. Porque isso vai fazer muito mal pra você, entendeu? Então... Se depender de mim, ninguém aqui vai terminar casamento por causa de pousada, tá bom? Então, se você aí tá com um problema conjugal, me manda aqui que eu sou terapeuta também aqui no direct, tá, gente? Eu também sou terapeuta aí no direct, eu ajudo a galera que me manda direct aqui sempre, porque eu realmente não quero que isso aconteça com vocês. E quero que cada vez mais pessoas falem pra mim isso mesmo. Nath, você me ajudou a salvar meu casamento. Pra mim isso é mais importante no final do que somente ter dinheiro no bolso, tá? É o que eu sempre falo aqui pra vocês, gente. É qualidade de vida. Vocês estão escolhendo ser pousadeiros pra terem qualidade de vida e não pra outra coisa aí na sua vida. Então, gente, eu vou deixar aqui um passo a passo, tá? Então, acho que vocês já perceberam, né? Que o negócio de vocês terem uma sociedade realmente precisa de mais diálogo, precisa ter melhores resultados na sua pousada. E por final você vai melhorar o seu relacionamento. Que coisa melhor no mundo do que isso? Então, assim, procure isso, procure ter essa conversa séria com o seu sócio, ter essa realidade, essa lealdade aí com ele, aí na sua pousada. Agora fiquem despertos que eu vou passar um passo a passo para vocês com relação à sociedade, o que pode ajudar vocês a ter uma sociedade mais limpa, mais efetiva e mais sincera entre você e seu sócio familiar. Então, a primeira dica é você separar os recursos da sua empresa dos seus recursos pessoais, ou seja, ter o seu salário, separar o lucro, falar, olha, esse tanto de lucro vai para reinvestir na pousada, esse tanto de lucro vai para os sócios, porque vocês também merecem isso, vocês também têm que ter retorno financeiro, e o retorno financeiro também ajuda muito em melhorar o relacionamento de vocês. Afinal, quem tá com problema de dinheiro, conseguir manter um relacionamento saudável é muito difícil. Tente também, gente, saber quando vocês não tem que falar de pousada, tá? Então, se vocês forem viajar, ou se forem para jantar, foram, né, fazer alguma coisa fora, tenta evitar o assunto da pousada. Marca uma hora depois, anota mentalmente o que você precisa falar, mas não coloca assunto da pousada o tempo todo no meio do seu relacionamento. Saber também viver esses momentos que vocês estão fora da pousada, que estão aproveitando outras coisas que podem ser aproveitadas para pousada depois também, tá, gente? Mas como viagens, almoços, confraternizações, etc. E saber que tem momentos que você não precisa ficar discutindo tudo da pousada, não. Outra coisa que é muito importante é a galera da gestão familiar, porque sempre tem uma das partes que acha que sabe tudo. Ó, eu também achava que eu sabia tudo, tá? Mas ó, a gente não sabe de tudo, a gente sempre tem espaço para aprender. Até hoje eu aprendo muito e aprendo muito com vocês. Então, tomem cuidado com isso, achando que sabem tudo. Sempre tenham abertura para procurar novas coisas, novos treinamentos, novos cursos, novas maneiras de pensar, para que vocês possam aplicar aí na sua pousada.
Dividam as tarefas, gente. Dividam e balanceiem essas tarefas entre vocês. Não fiquem acumulando tarefas achando que isso é bom. Isso é muito ruim pro relacionamento. Então, saibam fazer uma balança. Olha, eu faço isso, você faz isso. Quando eu estiver sobrecarregada nisso, eu te peço ajuda, você me ajuda. Sejam parceiros nisso, tá? Vocês têm que ter essa confiança mútua e conseguir suportar um ou outro nesses momentos também, porque ninguém consegue levar as coisas sozinho. Não esqueça nunca dos diálogos. Se for difícil, marca a reunião uma vez por semana, tal dia, tal horário, fixamente, toda semana vocês sentam para conversar sobre a pousada e tudo mais. E por fim, que é uma das coisas que eu falo para todos os meus alunos quando eles começam e também quando já estão, né, já tem pousada, registra num contrato essa sociedade, galera. Eu sei que ninguém gosta, é formalidade, mas na hora que vocês estão de boa, é fácil fazer um contrato. Na hora que vocês estão brigados, é um parto fazer um contrato. E sempre vai sair alguém achando que saiu prejudicado. Ou os dois também, tá bom? Então, gente, façam isso quando vocês estão de cabeça fria, quando vocês estão com disponibilidade, quando vocês podem realmente ter tempo para fazer isso. Então, já registra já em contrato, já define as responsabilidades, o quanto cada um vai ganhar, o quanto cada um vai tirar, o quanto cada um investiu, o quanto que é de cada um. Então, faça isso. E lá no DPR eu falo isso para os meus alunos logo de cara. Tanto para os novos pousadeiros, no primeiro módulo do Você Pousadeiro, eu já entro rasgando a questão da sociedade, já forço a primeira reunião entre os sócios ali, a forceps com roteiro e com tudo, porque tem que rolar, gente. E é um dos diferenciais do DPR, isso, porque eu realmente abro a realidade para vocês. Eu chego aqui e falo, ó, galera, isso aqui deu errado comigo, não vai dar errado com vocês, porque vocês estão sabendo que pode dar errado antes. Então, pra galera que é novo pousadeiro, já entra fazendo isso logo na primeira aula do Você Pousadeiro, a aprender a dividir essa sociedade, a fazer essa primeira reunião com o sócio e quem sabe dali já percebe o que pode melhorar, o que vocês podem fazer para que essa sociedade perdure. E para quem já tem pousada, nem por isso eu deixo de falar isso. Logo também no primeiro módulo, para quem tem pousada, eu já falo sobre sociedade. Falo mais ou menos a mesma coisa que eu falo para quem é novo pousadeiro, mas de uma maneira diferente, porque você já tem uma pousada, então muitas das coisas já estão acontecendo numa dinâmica e vocês têm que mudar isso. Então, eu falo sobre isso durante o DPR inteiro. Inclusive, uma das coisas que eu falo é, gente, traz aqui, por favor, o seu sócio para fazer o DPR com você. Não fica sozinho fazendo, tá? Façam em conjunto, porque vai ter coisa que cada um vai poder fazer melhor do que o outro. Cada um tem habilidades diferentes do outro. Então, faça isso funcionar, galera, porque é sua responsabilidade. Você que tá aqui, se seu sócio não tá aí com você, é a hora de você realmente abrir a sua cabeça para entender isso e começar a colocar em prática na sua pousada. Se você quer realmente ter uma pousada de sucesso, porque uma pousada de sucesso é uma pousada que perdura. É uma pousada que não vai acabar com o relacionamento de vocês. E que, se por algum motivo vocês vão se separar, não seja por causa da pousada. Entendeu?